E aí, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre o cortiço, relacionando a obra da Luiz de Azevedo com alguns conceitos geográficos e com o contexto histórico do Brasil no século XIX imperial, em que o livro foi escrito. Então, o livro O Cortiço foi escrito por Luiz de Azevedo em 1890 e é a principal obra do naturalismo no Brasil. Nele, a gente acompanha a rotina no cortiço de São Romão, que inclusive é personificado na obra, e a gente vê a vida, o cotidiano dos personagens de origem humilde e com comportamentos muito questionáveis. Os dois principais personagens são João Romão e a Bertoleza. João Romão é um comerciante português extremamente ambicioso, avarento e ganancioso. Então, para ele, não tem uma visão ética quando o assunto é se enriquecer. Ele faz de tudo, a qualquer custo, sem escrúpulos algum, para poder se enriquecer. Então, ele adultera preços de produtos, explora companheiros seus, inclusive a própria Bertoleza, deixa de pagar o máximo que pode, mas nunca deixa de receber, então ele faz de tudo para poder se enriquecer. E a Bertoleza é uma escravizada fugida, que é enganada, né, por João Romão. Tem a primeira cena impactante do livro, que é quando ele forja a alforria dela, e para que ela pudesse trabalhar exclusivamente para ele, como se fosse de fato uma escravizada dele. E isso representa mesmo a forma como ele explora as pessoas próximas a ele para se enriquecer. E ela tem essa questão, né, que ela é a companheira dele. No livro é tratada como amiga, mas não é amiga de amizade. Eles têm de fato uma relação amorosa, só que é uma relação que é chamada de amizade porque eles não eram casados no cartório de fato, mas moravam juntos e tinham suas relações amorosas. E no livro a gente percebe explicitamente as duas principais características do naturalismo, que é o zoomorfismo e o determinismo. O zoomorfismo é que os personagens o tempo todo desse livro são comparados a animais. Eles não têm comportamentos racionais como os seres humanos normalmente teriam. Eles têm comportamentos pautados por instinto e são sempre comparados a animais, a bestas, a toda essa animalização dos seres humanos. E o determinismo é uma ideia que foi fundada inicialmente no século XVIII por Rousseau, que afirma que o homem é determinado pelo meio que vive, e é aprofundada por Hippolyte Taine no século XIX, falando que o homem não só é produto do meio, mas também é produto do momento e da raça em que vive, e isso está muito explícito nessa obra. Então, essa ideia do determinismo é muito visível nesse livro, porque todos os personagens da obra, sejam os heróis, ou os vilões, ou as vítimas do livro, todos têm comportamentos questionáveis e de má índole. Ninguém se salva dessa característica, e isso só ocorre exatamente pela ideia do determinismo, de que o homem é produto do meio. Eles estão nesse meio do cortiço, que é completamente insalubre, um local completamente negligenciado pelo governo, e isso faz com que todos os personagens do livro tenham esses comportamentos questionáveis. O livro O Cortiço foi publicado em 1890, que é um período em que já se tinha tido a abolição da escravidão e a proclamação da República. No entanto, a obra se passa ainda no período imperial brasileiro, que é um período que os ideais racistas e patriarcalistas eram muito presentes na sociedade no século XIX. O racismo se deve à escravidão, que vem desde o período colonial brasileiro, mas também tem no período imperial, mas ele foi reforçado, o racismo foi reforçado nesse período por conta de algumas leis que a gente teve. Né? Antes da derradeira Lei Áurea, que abolia de fato a escravidão, tivemos algumas leis que enfraqueceram o sistema escravocrata e deram um pouco de liberdade aos escravizados, como a Lei dos Sexagenários, a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Ventre Livre. Essas leis foram muito boas para os escravizados, mas contribuíram com o fortalecimento do racismo, porque uma das principais características da elite branca do período imperial brasileiro era a objetificação dos escravizados. Eles tratavam eles como se fossem de fato produtos. Então, quando eles começaram a ter seus direitos ampliados, isso enfureceu muito eles e transformou um ódio ainda maior nos negros. Então, fortaleceu, né, para o racismo nesse período. E o patriarcalismo ele vem na origem do século XVII, com as ordenações filipinas, que eram um conjunto de leis promulgadas pelo rei Filipe I de Portugal, mas que vigoraram no Brasil por mais de 200 anos, inclusive no período imperial. E essas leis, elas colocavam o homem como numa posição de chefe da família e as mulheres em posição de completa subordinação aos homens, sendo de que todas as atividades das vidas civis das mulheres, elas tinham que pedir autorização para os homens, já que eles eram os chefes das famílias. Então é um patriarcalismo gigantesco. E isso está muito presente nesse livro, o racismo, né, dos vários pensamentos racistas dos personagens, inclusive personagens negros, o que reforça, né, por conta das leis que a gente teve que aumentar o racismo, e o patriarcalismo. A gente percebe várias relações entre homens e mulheres, comportamentos abusivos e exploração, como o próprio João Romão e a Bertoleza.
E o livro Cortiço também é influenciado por algumas teorias sociais que tivemos no século XIX, como o determinismo de Taylor, como eu já falei anteriormente, que é essa ideia, né, de que o homem é produto do meio, da raça, do momento em que ele está, e também pelo socialismo científico de Marx e Engels. A ideia do socialismo é uma teoria social que critica arduamente o capitalismo. E uma representação dessa crítica está no personagem João Romão. Ele é a representação perfeita do capitalismo, que é um personagem que busca enriquecimento a qualquer custo, e faz isso de forma que ele explora diversos personagens do livro. E é realmente o que acontecia nas fábricas do século XIX, que Marx e Engels tanto criticam no socialismo. Que é isso, os burgueses se enriqueciam em detrimento do sofrimento e da exploração dos proletariados. E isso é representado pelo personagem João Romão nessa obra. A favelização é um processo urbano caracterizado pela ocupação irregular de áreas pelas populações de baixa renda, principalmente causado pela falta de acesso à moradia formal e o planejamento urbano inadequado. No Rio de Janeiro, esse processo se intensificou com a assinatura da Lei Áurea, o incentivo à vinda de europeus para substituir a mão de obra escrava e o êxodo rural. Os ex-escravizados, os imigrantes europeus interanos recorreram às cidades cariocas em busca de emprego. Porém, devido à falta de estrutura para suportar tamanho crescimento populacional, devido à falta de planejamento urbano, as cidades tornam-se saturadas. Nessa lógica, a população de mais baixa renda foram ocupar os cortiços, locais em que ocupava várias pessoas, num lugar pequeno e de um preço mais acessível. Só que entre 1902 e 1906, a política do prefeito Pereira Praços era a cota baixa, na qual visava transformar a capital carioca na Paris dos Trópicos. Com isso, eles demoliram todos os cortiços do centro da cidade e fazendo com que os mais pobres fossem ocupar os morros. Isso contribuiu para o significativo crescimento das favelas. Elas já existiam desde 1897, quando os militares cariocas retornaram da Guerra de Canudos e não receberam o soldo prometido. Assim passaram a habitar por necessidade o Morro da Providência. No entanto, o significativo crescimento das favelas veio após o governo de Rodrigues Alves. Esse governo se encerrou em 1906, porém as suas heranças se tornam presentes até os dias atuais. Torna-se perceptível, como aqui nesse gráfico, na qual quase metade da quantidade de favelas no país se concentra na região do Sudeste. Como o Vitor falou, no início do século XX ocorreu a expansão das favelas no Rio de Janeiro. E como podemos ver hoje em dia, no século XXI, ocorre ainda a expansão das favelas e a precarização. Segundo os dados do censo de 2022 do IBGE, são encontradas 12.348 favelas na área urbana. Dentre elas, existem 16 milhões de pessoas, que equivalem a 8,1% da população do Brasil. As maiores favelas que temos no Brasil, o maior índice de população é a Rocinha, no Rio de Janeiro, em Brasília, Sol Nascente e Paraisópolis, em São Paulo. Entre as 20 favelas mais populosas do Brasil estão localizadas 8 no norte, sendo 7 encontradas em Manaus, 7 no sudeste, 4 no nordeste e 1 no centro-oeste. Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo federal com o objetivo de garantir moradia digna das famílias com baixa renda e reduzir o déficit habitacional. Segundo dados do Gov.br, o déficit habitacional relativo passou de 10,2% para 7,4% entre 2009, o ano de criação do programa, e 2024, que foi o último ano que temos dados do déficit. Dessa forma, famílias que viviam em áreas precárias como as favelas passaram a viver em habitações dignas com infraestrutura básica. Como podemos perceber no gráfico, quase 40% dos gastos da população urbana são com moradia, sendo que coisas tão importantes quanto educação e saúde não chegam nem a metade desse gasto com moradia. Com gastos tão altos com moradia, famílias de baixa renda procuram lugares mais baratos como favelas. Isso causa o aumento do déficit habitacional que está sendo combatido ano após ano pelo Minha Casa Minha Vida. O tema da campanha da Fraternidade 2026 é Fraternidade e Moradia. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a propriedade privada é a raiz para toda a desigualdade social.
Então, nessa lógica, como falou o Matheus Augusto, a gente tem, no déficit habitacional brasileiro, ainda existem 7,4% da população brasileira nessa situação, o que são dados muito bons, porque há pouquíssimo tempo atrás era mais de 10%, então isso indica um grande avanço, mas 7,4% da população em déficit habitacional significa algo entre 15 e 20 milhões de habitantes, então é muita gente sem dignidade no sentido da moradia. Então, a população brasileira ainda não tem, e os políticos brasileiros também, ainda não tem um comportamento de fraternidade em relação à moradia, como afirma a campanha da fraternidade desse ano. Então, nós devemos buscar isso prontamente. A resolução dos problemas se baseia em desvincular o acesso à moradia da lógica estritamente privada. Então, a fraternidade é o comportamento de você tratar o outro como um irmão, com generosidade. A gente não pode falar que tem isso no Brasil. Apesar do déficit habitacional ter melhorado muito, como eu falei, ainda existem a média de 15 a 20 milhões de pessoas sem acesso à moradia digna. A moradia é um dos maiores bens que as pessoas podem ter para assegurar a dignidade de cada brasileiro, como a Constituição Federal de 1988 assegura. E a gente não tem isso. A Constituição assegura, mas não temos isso por conta dessa falta desse comportamento de fraternidade. Então a resolução desse problema não é acabar com a propriedade privada. Para isso teria que mudar a Constituição. A resolução é a gente, como o Vitor falou, desassociar a lógica estritamente privada por meio de políticas públicas, tornar a moradia algo mais público. Então, independente de ideologia política, os próximos presidentes, eles devem dar continuidade a esses projetos, ao projeto do Minha Casa Minha Vida, a locação social. É uma coisa que está funcionando, só que precisa ter mais investimentos para ser resolvida prontamente. E aí, finalmente, a moradia no Brasil seria algo muito mais público e, finalmente, como a campanha da fraternidade sugere, a fraternidade estaria ligada à moradia. Então, a gente escolheu fazer a cena da leitura dramatizada, a cena da briga entre Jerônimo e Firmo pela Rita Baiana. Essa é uma das cenas mais tensas do livro e ela ocorre no capítulo 10 e a gente escolheu ela porque nela é possível ver claramente o determinismo, né? Antes do Jerônimo estar no cortiço de São Romão, ele era um homem disciplinado, controlado, trabalhador, honesto. Mas depois que ele entra nesse meio, ele passa a ser determinado por ele. Depois que ele está nesse meio, que é o cortiço, que é um meio negligenciado pelo governo, insalubre, onde todas as pessoas têm comportamentos questionáveis, ele também passa a ter comportamentos assim. Ele torna-se extremamente ciumento e agressivo até acontecer a derradeira briga. A roda fervia, o batuque corria solto, e todos acompanhavam a dança com entusiasmo. Rita Baiana dominava o centro, leve e provocante, chamando para si todos os olhares. Quero ver quem acompanha. Firmo tocava, animando mais a festa, enquanto Jerônimo, mais afastado, observava em silêncio. Mas, lá pelo meio do pagode, Baiana caiu na imprudência de se encostar todo em Jerônimo e lhe soprar um segredo requebrando seus olhos. Rita? Firmo, de um salto, colocou-se diante dele, medindo-o de alto para baixo com um olhar provocador. Que confiança é essa? Jerônimo também se levantou, altivo, respondendo ao desafio. Eu não te devo explicação. Os instrumentos calaram-se, fez silêncio profundo. Ninguém se mexeu do lugar que estava. Deixem disso, não hará pra briga. Se ele quer tomar o que é meu, vai ter que provar. Olha, eu não tomo nada escondido. No meio de tanta grande roda, iluminando pelo luar, dois homens ficaram frente a frente. Olharam-se em um desafio. O cortiço inteiro prendia a respiração. Os instrumentos calaram-se, fez silêncio profundo. Parem com isso! Os dois homens se encararam no centro da roda. Então vem. Eu não fujo. Num impulso, avançaram um contra o outro. Agora eu quero ver. Trocaram empurrões, agarrando-se com força. Larga! O cortiço inteiro se agitou, gritos e correria ao redor. Chega! Vão se matar! Os presentes estavam apavorados com a briga, mas não esperavam que o pior ainda estava por vir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. E é isso aí, até a próxima. Valeu!